Oi, gente, bom dia, tudo bem? Aqui é Denise Figueiredo, eu sou instrutora e consultora de ginástica cerebral, The Brain Gym. O Brain Gym é um programa que foi criado por um educador de ensino especial, o Dr. Paul Dennison, aqui dos Estados Unidos. Eu sou brasileira de nascimento, de Minas Gerais, e resido nos Estados Unidos, onde eu trabalho como terapeuta ocupacional. E como instrutora e consultora do programa Brain Gym, eu tenho agora oferecido o curso Brain Gym 101 aí no Brasil. Então, sejam bem-vindos para essa conversa de hoje. A Andrea está aqui se juntando a nós, facilitadora do movimento do Brain Gym, e ela é residente lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, aí no Brasil. E a gente está trabalhando junto, trazendo o programa Brain Gym para o Brasil. Bom dia, Andrea, seja bem-vinda. Bom dia, pessoal. Isso. Oi. Andréia, acabei de me apresentar e apresentei você também enquanto você estava entrando. Ei, Ana, Ana chegando aí. E obrigado por estar se juntando a nós. E, Andréia, me fala aí, você pode falar para eles do seu background? Eu já expliquei sobre o meu background e já falei que você é instrutora, facilitadora do movimento Brain Gym. Fala um pouquinho do seu background antes da gente começar. Bom, pessoal, então, eu sou a Andréia, moro aqui em Santa Maria, no coração do Rio Grande do Sul, no Brasil. Né? Sou facilitadora do Brain Gym. Também criei o projeto Meditando com a Gurizada, onde utilizo as atividades do Brain Gym com a gurizada. Trabalho também com meditação com criança, yoga para criança. Trabalho com harmonização de espaços. Tem um programa aqui na rádio local, Rádio Membuí, há 15 anos, falando sobre harmonização de ambientes, tanto o seu ambiente externo quanto o seu ambiente interno. E quando a gente trabalha os dois, essa harmonia se equilibra muito melhor, né, Denise? Sou terapeuta floral, trabalho com várias terapias, sou reikiana, mestre reiki. Já dei aula para criança, para adolescente e para adulto. Agora eu posso dizer isso, né? Que recentemente dei aula para criança. Então, eu trabalhar com esse mundo, assim como a Denise, com a criança, com o adolescente, com o adulto, com o idoso, no branding a gente pode trabalhar também, né, Denise? E em qualquer área da nossa vida. Tudo bem, é uma atividade que eu integro no meu dia a dia, né, Denise? É isso aí. Como administradora de empresa, foi como ela começou a carreira e agora transformando aí a ideia de administrar a vida interna e a vida externa através de espaços, né? Que estão sendo criados saudáveis. É isso aí. Gente, então hoje o tema vai ser como é que o Brain Gym... Desculpa, gente, minha garganta tá seca. Como a gente está começando, a gente está no outono aqui e o tempo está muito seco. Então tá um pouquinho difícil por causa do sistema de ar constante. Enfim, nós vamos hoje estar falando sobre uma coisa muito importante que é como lidar com aquela conversa, com aquele relacionamento, com aquele trabalho com pessoas que pensam diferente da gente ou que pensam até mesmo o oposto do que a gente pensa. E que a gente tem aquela experiência, como é que pode aquela pessoa estar pensando tão diferente, ser uma pessoa tão legal e estar pensando dessa forma? A gente não consegue se entender. Então, provavelmente, principalmente na situação atual que a gente está vivendo, tanto no mundo quanto no Brasil, ou no Brasil e no mundo todo, está havendo muita separação de extremos opostos, né? Então, gente, o que é importante que o Brain Gym vai trazer para a gente é o entendimento de como que a gente funciona, como é que o cérebro ele é organizado. E a gente fala muito isso aqui nas lives. E a gente vai detalhando de acordo com cada assunto que as pessoas vão trazendo, que elas querem escutar. Então, como é que o cérebro funciona? Ou seja, funcionalmente, o cérebro ele é organizado em 3 partes. E a parte mais antiga, que a gente chama do cérebro reptiliano. E essa parte a gente preserva no cérebro humano, porque ela é a parte que vai fazer com que a gente não precise pensar. A gente, de imediato, impulsivamente, a gente reage. E assim a gente tem como se proteger. Então, é uma parte que foi preservada no cérebro humano para a sobrevivência da espécie humana. Certo? Agora, como o próprio nome diz, não é uma parte muito inteligente do corpo. É uma parte que permite a gente sobreviver. E ela está ali para qualquer situação de perigo. Por exemplo, se eu sinto o cheiro de queimado, imediatamente eu vou reagir. Eu paro o que eu estiver fazendo, porque aquilo tem prioridade no meu cérebro. Essa é a parte mais importante. A gente pode ser o que for de inteligente,
Mas na hora que a gente começa a reagir, não tem inteligência, porque o cérebro quer se proteger, tá bom? E isso é muito presente na conversa da gente. A gente começa a entrar na discussão de uma forma que a gente vai perdendo o prazer na conversa e vai perder até a lógica da gente. A gente quer forçar o outro ou a gente sente como se estivesse sendo forçado. Então, a segunda parte do cérebro é o cérebro mediano, é o cérebro que a gente tem em comum com os mamíferos. Então, esse cérebro, ele é todo baseado em emoções. Então, a gente reage à emoção. Agora, a emoção, ela acontece em reação ao que já aconteceu no passado. Então, se a experiência do presente me traz uma memória que tem a ver com uma sensação que o cérebro reptiliano lembra de uma situação passada, na qual eu reagi para me proteger através de ou me defender ou sair correndo da situação, imediatamente, automaticamente, eu fico reativa. E, mais uma vez, eu não tenho acesso livre à informação cognitiva dos centros mais elevados, que é a terceira parte do cérebro, que é o centro cognitivo. Esse centro não é nem o cognitivo, ele é o centro de captação de informação. Então, a gente tem um lado dessa parte mais avançada, que é do ser humano, que é o cérebro cortical, né? E nessa parte mais avançada, a gente vê o quê? A gente vê um lado do cérebro oferecendo para a gente o raciocínio lógico, que é o lado esquerdo, sequencial. Então, primeiro você faz isso, depois você faz aquilo. E você consegue ter os passos para completar uma conversa, para completar uma escrita, para completar uma tarefa na vida. E o outro lado, que é o lado intuitivo, que vem do coração, que é aquele que te dá a inspiração para você ser motivado e juntar esses dois lados e assim tá completamente presente o que você está fazendo. Então, a gente volta, então, lá no cérebro mediano, que é o que monitora essa história toda do como a gente funciona. E é baseado na emoção que a gente experimenta no momento e que, se é conectada com... Deixa eu só terminar essa frase aqui, André. Se é conectada com uma experiência do passado, a gente já não tem mais acesso ao cérebro inteiro. A gente vai ter acesso ao córtex, mas quem vai estar dominando a conversa, a ação da gente, é a reatividade do cérebro reptiliano. Então, a gente acha que está em escolha, mas, na verdade, a gente não está com a liberdade de fazer escolha. A gente está preso ou em correr da situação, resistir ou atacar. Só tem essas duas possibilidades. Então, isso aí é o que você experimenta quando alguém está pensando algo que é o oposto. Você sente como se tivesse que defender-se. Ou você não quer nem conversar mais, que você não aguenta. E os dois são os dois lados da mesma moeda. Ou seja, é a mesma pessoa. Você é a mesma pessoa. Você faz isso ou você faz isso. Então, ficar ausente da conversa não significa que você está livre. E ficar disputando na conversa também não significa que é uma escolha. Só é escolha quando você é capaz de escutar e ficar livre, dançar na conversa. E perceber aonde está o outro e, ao invés de tentar forçar o outro ou nem querer ouvir, poder ficar presente e compreender como é que o outro está, muito provavelmente, também em reatividade reptiliana. Então, aí você tem dois cérebros que estão sobre a função impulsiva da parte reptiliana, ou seja, são dois répteis em conversa. A gente não é mais o humano. E aí você fala, mas o reptiliano, o réptil, ele nem conversa. Sim, mas a nossa conversa, do ponto de vista funcional, ela é de sobrevivência, ela não é de criar possibilidade. Então, é por aí que é o trabalho que o Brain Gym vai te ajudar. E aí eu vou te falar como é que o Brain Gym faz isso. Vai lá, André, o que você quer falar? Eu queria citar um exemplo, que eu gosto muito de usar o exemplo desse filme, que é o Duas Vidas com o Bruce Willis. Que ele tem um cacuete como adulto, ele é uma pessoa rígida, ele trabalha mas ele é muito rígido, né? E aí ele, criança, se apresenta para ele com ele adulto e leva ele uma cena do passado. Nessa cena do passado, o pai dele briga com ele.
E ele ficou marcado por aquela briga, né? O pai dele chamou a atenção dele. Mas ele, como criança, não entendeu. Então, a memória dele no futuro, como você falou, é uma questão do passado que você nem raciocina mais, te marca no presente. E no caso, lá o pai dele chamava a atenção dele porque estava preocupado com a mãe, porque ele tinha aprontado na escola, chamaram a mãe doente e tal. Não porque o pai dele odiasse ele, o pai dele ficasse realmente, né, brabo com ele. Mas teve uma reação. Mas aquela criança ficou marcada, que criou até um cacuete, né? Olha o filme, você vai ver. E ele, adulto, replica aquilo ali. E você não raciocina mais. É bem isso, você fica preso, né, de forma consciente ou inconsciente a uma situação do passado e replica. Cada vez que você se sente, de repente, acuado ou numa situação semelhante, você reage igual, como a Denise estava falando ali. Ele reage. Você passa só reagindo. Você não age. E é isso que a gente quer mostrar aqui. O Brian Dean vai ajudar o seu cérebro a agir em vez de ficar reagindo às situações. Eu estou presente no aqui e agora, vendo a situação, a pessoa que está na minha frente, ela está se posicionando, ok, eu estou me posicionando, mas eu não preciso entrar em conflito com ela. Compreender o posicionamento dela, compreender o meu posicionamento, mas isso não precisa gerar aflito, como está acontecendo hoje em dia, que estamos aqui vivendo, né, uma duplicidade, né? Cada um, todo mundo se bicando, ninguém se entendendo. Então, né? Não é nenhuma duplicidade, é uma separação. E é isso que o Brain Gym trabalha. Muito bem colocado, André. O Brain Gym, gente, ele é o quê? É um programa que é complementar a qualquer área de autodesenvolvimento e transformação. Então, para qualquer área, pode ser para você como administrador, como pai, como simplesmente querendo crescer como indivíduo, professor trabalhando com crianças, com adolescentes ou com adultos, pode ser administrador de empresas, administrador de escolas, pode ser terapeutas, né? Terapeuta ocupacional, psicólogo, médicos, qualquer pessoa que queira compreender como é que ele funciona quando está em estado de sobrevivência ou estresse, ou como é que ele pode ficar livre de reatividade e poder ter, então, escolha nas suas ações, na sua fala, na sua comunicação. E o Brain Gym, ele usa de movimentos que foram desenhados para poder reconectar o córtex a esses 3 cérebros e você poder, então, sair dessa reatividade e poder ter acesso às escolhas que estão presentes através da função do cérebro cortical, que é a parte do cérebro mais elevada e mais evoluída. Então, como é que o Brain Gym faz isso? Por exemplo, vamos dizer que a tendência de um indivíduo A, seja o quê? Vamos supor que eu e a Andréia, nós vamos entrar numa conversa, num trabalho juntas. E, de repente, a gente começa a conversar de um assunto e a gente vê que a gente pensa diferente ou até mesmo o oposto. E aí já dá aquela... Como é que fala a palavra? Ojeriza? É isso que fala? Dá aquela... Você fala, minha nossa, para que eu resolvi fazer alguma coisa com essa mulher? Agora, como que eu vou ficar com ela? Eu não tenho nem como falar para ela, que eu já sei que ela não vai querer me ouvir. Então, a gente já sabe o que o outro vai ter para falar, como vai reagir. Então, quando a gente já sabe tudo, na verdade, é um estado que o Brain Gym fala, ele chama de desintegrado. A gente é integrado quando a gente está acessando tudo. E as situações nas quais a gente está sucedido, está tranquilo, está em paz, está interagindo com facilidade, são sinais de que a gente está funcionando com o cérebro integrado. Tá bom? Pode-se ter compensações e mais provavelmente tem, mas acontece que de uma forma geral tem o acesso ao cérebro. Aí o que acontece? Nos momentos que isso não está acontecendo, que tem aquele conflito, aquela ojeriza que eu estou falando, né? Ou aquele desconforto, o que acontece? Os dois lados, os hemisférios, direito e esquerdo, eles não estão integrados, eles não estão conversando como um cérebro único. É como se eles virassem em si mesmo conflitante. Então, o que o sistema faz? O sistema reptiliano, ele faz com que a gente comece a funcionar só com um lado do cérebro acessível. Então, se a minha tendência é ser mais lógica, sequencial, mais concreta na minha forma de ver as coisas, e eu mostro que eu tenho razão no que eu estou falando, acabou. Nesse momento, eu já encontrei a razão para o assunto que eu estou conversando, vamos dizer, nesse caso, nesse exemplo, com a Andréia. Nesse caso, vamos supor que a Andréia, ela tem a tendência, quando ela está sob estresse,
de perder a conexão com o lado esquerdo, que ela é mais o lado direito, a nível de liderança, do como ela funciona, ela desempenha na vida. Naquele momento, a Andrea vai ficar mais o quê? Eufórica com o que ela sente, com as emoções dela. Ela vai tentar me mostrar, enquanto eu estou mostrando a razão para ela, ela está me mostrando as emoções e as consequências dessas ações. Eu acho que aquilo não é importante, porque nesse momento meu lado direito está desconectado. Então, eu estou desconectada da emoção. E aí, eu tenho mais razão de ter razão no que eu estou falando. Tá vendo? A Andrea não consegue entender. Ela é incapaz. É por isso que não dá certo. Para que eu fui fazer um contrato com ela? A Andrea está do lado de cá, com o ladinho direito do cérebro, coordenando a conversa da gente. E ela falando, tá vendo? Ela fica nesse negócio de raciocínio e ela fica na lógica, mas ela não consegue perceber os efeitos que isso tem. Ela fica limitada naquele raciocínio lógico, ela não consegue expandir. Por quê? Porque o lado que tem a lógica, ele é detalhista, mas ele não consegue ter a visão do todo, do contexto. E o lado que tem o contexto não consegue ficar nos detalhes, na sequência lógica. Então, a conversa fica como se fossem dois seres diferentes, conversando sobre um assunto. E assim, completamente desintegrados na capacidade de juntar os dois e ver as diferenças do cérebro esquerdo e as similaridades do cérebro direito. E aí a gente entra em choque. Eu vou te falar, já tiveram situações na minha vida que eu briguei com todo mundo na minha família. Foi familiar, porque a gente estava em lados opostos da conversa. Foi familiar e amigo, que eu perdi amigo de infância. Então, quando eu me dei conta do que estava acontecendo, eu vi que mesmo com todo o conhecimento que eu tenho do Brain Gym, eu não estava fazendo uso dele para me organizar antes de entrar na conversa ou na interação com o outro. Então, eu estava vindo, independente do meu conhecimento, eu estava vindo reativamente, impulsivamente, sob a influência do meu cérebro reptiliano. Então, eu vou ensinar para vocês agora. Andréia, tem alguma coisa que você quer colocar antes de eu ensinar um exercício para ajudar as pessoas que estão participando a saberem como usar o Brain Gym para poder trabalhar esse assunto e poder ter um funcionamento de mais sucesso? Tem alguma coisa que você quer falar antes ou posso mover? Eu só queria chamar a atenção dessa palavra que a Denise falou, cérebro integrado ou a gente estar desintegrado, gente. É isso que o Brain Gym faz, é justamente essa integração para você estar inteiro. Porque a gente tem, às vezes, a tendência, um ser um pouco mais racional, o outro ser mais um lado do cérebro, ser mais do outro. O que é normal a nossa tendência. Mas quando você, principalmente, está numa situação como ela está falando, que está tendo muita divergência, você precisa integrar o seu cérebro para realmente ter um diálogo. Para você dialogar, para você conversar. Porque senão fica um gritando do outro, ninguém se entende. Então, nesse momento, mais que importante, eu preciso integrar o meu cérebro para que realmente haja uma integração e um entendimento, ok? Isso aí. Isso. Então, gente, olha, um exercício muito simples para vocês fazerem é simplesmente degustar água. Então, pega a água e carrega sua garrafinha de água durante o dia, porque a desidratação faz com que o cérebro fique reativo. E o cérebro reativo, ele vai ativar muito mais rápido a sua impulsividade. O seu ter que ter uma resposta, ou então, assim, não vou nem conversar. Então, degustando água. Segura a água na boca por alguns segundos antes de engolir. Isso desacelera você e desacelera a impulsividade do cérebro reativo. E a reidratação permite com que o cérebro cortical possa ficar mais livre para estar presente, para o cérebro inteiro estar integrado. Na verdade, a gente nasce inteiro. E aí, com as reatividades da vida, a gente vai aprendendo a separar um lado do outro. E assim o Brain Gym ensina pra gente a como buscar de volta a experiência de ser inteiro, completo, pleno. E é essa experiência que dá, através de movimentos que foram desenhados para isso. A gente faz isso através do movimento. Olá, Celote Postural está aí com a gente. Ei, tio Lu, ei, Mariana. E todos os outros que estão presentes. Então, gente, o exercício, além da água, hoje para vocês, é de colocar a ponta da base dos dedos juntas, mão direita. Eu queria sugerir. A mão esquerda, ela é funcionada pela função do hemisfério esquerdo.
Direito, desculpa. E vice-versa, a mão direita é controlada pelo hemisfério esquerdo. Quando você junta as duas, você estimula a conexão, a integração dos dois lados do cérebro. Então, experimenta isso. Coloca a base dos dedos juntas e diminui a pressão o tanto que for possível e ainda continua tendo noção de que os dedos estão lá grudadinhos. Então, olha, bem assim. E para ficar mais fácil, você coloca na altura do umbigo. Desculpa, meu celular não está dando para eu mostrar muito aqui. Aí, a Andréia também está mostrando. Então, coloca assim, relaxa o corpo, tá bom? E aí, quando você põe a mão assim, tenta discutir com alguém. Põe a mão assim e fica sentindo a leveza do toque, ao invés de comprimir. De vez em quando, se você sentir que você está perdendo conexão, volta. Isso traz você para o aqui e para o agora e tira você da reatividade reptiliana. Então, coloque as mãos juntos e agora tenta brigar com alguém com as duas mãos. Principalmente se você estiver respirando e consciente da sua respiração, foca na respiração e deixa a pessoa falar. E sente. E quando a pessoa terminar, você fala, eu escutei você falar isso assim, assado. Tem mais alguma coisa que você quer que eu escute? E fica escutando enquanto você mantém a mão aqui. Aí você vai escutar. Aí a pessoa vai falar, muito provavelmente a pessoa vai falar, não, já falei tudo, mas... Aí vai falar mais um pouquinho. Você continua com a mão aqui, a necessidade de reagir, você fala, dessa vez eu não vou ser um reptiliano. Eu vou ficar calmo e vou aguardar a pessoa terminar. Aí a pessoa terminou, você fala, entendi, eu entendo que você pensa assim, você está falando isso assim, assado. E seja assim, claro, em vez de adicionar ou tirar qualquer coisa, tenha responsabilidade em simplesmente deixar a pessoa ouvir exatamente as palavras dela, que você, para demonstrar que você está escutando essa pessoa. E aí continua respirando e pergunta, tem mais alguma coisa? Ou alguma coisa que eu falei que não é o que você falou? Com isso, você vai criando espaço e tempo para você desacelerar da sua reatividade e vai dando para o outro a experiência de que você não está reagindo. Quando terminar, você pergunta, e aí? Quer escutar? Desculpa. Quer escutar o que eu tenho para dividir? Quando você estiver falando, mais ainda, mantenha os seus dedos juntos. E aí, escuta o que você está dizendo. Se você escutar qualquer coisa que você está dizendo que não vai de encontro com o que está sendo dito, então, pergunte como é que... Desculpa, gente, estou recebendo um tanto de mensagens aqui. Então, se pergunte, opa, peraí, eu falei algo que não era o que eu estava dizendo. E eu entendo que você pegou o que eu estava falando e que não é o que eu queria, não estava intencionada em falar. Enfim, fica presente com a conversa. Vai na conversa, mesmo sendo aquela pessoa que você já acha que é chato, que já pensa diferente, que já não adianta nem tentar conversar, descubra, assim, do nada. Descubra tudo. Comece do nada, tá bom? Um grande beijo. E, Andréia, antes da gente terminar, tem alguma pergunta? Alguém tem? Ou algum comentário? Aliás, antes da gente terminar, Andréia, vamos falar dos cursos aí no Brasil e dos livros. Vai lá, Andréia. Bom, pessoal, nós estamos aqui promovendo... A Denise, como ela falou no início, ela mora nos Estados Unidos. Então, ela vem ao Brasil no final do ano. Então, nós já temos 2 cursos programados do Branding 101, que é o curso de entrada dos cursos de ginástica cerebral, do Branding. Aqui, o primeiro em Santa Maria, no início de dezembro, e depois em São José dos Campos, em São Paulo. Também estão prevendo outros, mas depois a gente anuncia direitinho. Nós vamos alterar lá no blog, nós vamos dar mais alguns dias para quem quiser comprar com desconto no lote 1. Aproveitando, gente, o Branding 101 são 24 horas de curso, teoria e prática. É um curso muito prático. Assista as outras lives, tem uma live anterior que a gente explicou o curso, falou sobre o curso. E se mesmo assim você ainda tem dúvidas, mande perguntas para a gente responde a você. Então, nós vamos ampliar para mais alguns dias, uma semana, 10 dias. Quem quiser comprar com o valor de lote 1. Aproveite que a gente fez um baita desconto comparado aos Estados Unidos, que é bem mais caro, praticamente o dobro do valor. E conseguiu baixar o curso, mas assim, gente, 24 horas de curso, teoria, prática, fora outras vantagens.
que vocês vão ver na nossa live lá, que a gente já falou. E essa oportunidade de você conseguir trabalhar com o seu cérebro integrado em qualquer atividade sua. É pai, mãe, professor, educador, terapeuta, você é médico, você é empresário, qualquer área da vida, o curso pode fazer a diferença na sua vida. Você pode usar como praticar para você mesmo, trabalhar essa integração do seu cérebro, ou na sua atividade. Você pode trabalhar desde o início. Só o que você não pode colocar, como você está fazendo ainda os cursos, como praticante, não ainda colocar que você é um instrutor, ou sou facilitador, só depois faz o curso, instrutor, só depois faz o curso específico. E nós vamos oportunizar, se Deus quiser, até ano que vem já, para você se tornar também facilitador com material em português. Porque tem, claro, cursos em inglês, em espanhol, eu fiz a minha formação em espanhol, mas você vai ter a oportunidade de fazer aqui, com material aqui fantástico, em português, né, que a gente já traduziu esse material, porque não existe praticamente bibliografia em português desse conteúdo fantástico que é o Branding. Eu sou suspeita por falar, mas, gente, fez muita diferença na minha vida, muita diferença na vida da Denise. Assista as outras lives, tem muita informação no nosso YouTube, no nosso blog. Entre aqui, tá aqui o blog brandingbrasil.com. Vocês têm várias informações. E ainda, se tem dúvida, entre em contato com a gente. Isso aí. Então tá, gente. Olha, também, gente, gostaríamos de falar que a gente acabou de escrever um capítulo em 2 livros, André e eu. Somos coautoras do capítulo e coautoras do livro. É um livro feito com vários autores, que a gente fala sobre o Brain Gym. E os 2 livros... Mostra mais pertinho, Andréia, para poder o pessoal ver o título. Educação Infantil e o outro... Brincadeiras, Jogos e Brinquedos. E são livros muito bons. Aí, ó, o Andréia, o pessoal... Pessoal, os que já me pediram, no máximo até segunda eu estou enviando, que já alguns já me encomendaram, até segunda eu já estou enviando. E quem quiser comprar com a gente, com autógrafo, por enquanto só meu, depois a Denise só quando ela vier ao Brasil, manda autografado. Lá no blog tem o link para vocês saberem mais dos livros. E a gente ainda tem alguns para vender. Aí me manda uma mensagem que eu envio para vocês, eu calculo lá o valor do frete e envio 1 ou 2, né, se quiser comprar os 2. Eles são fantásticos porque eles vão além do que está no livro. Cada capítulo do livro, além do nosso e dos outros, tem um QR Code que você expande as informações. Existem vídeos, artigos, mais informações além que estão aqui. Então, super recomendo qualquer um dos 2 livros, se possível. Levem os 2. Então tá. Então é isso aí, gente. Um bom dia para vocês. A gente vai estar frequentemente de novo aqui com as nossas lives e a gente convida vocês a participarem com a gente. Muito obrigada. Se alguém tiver alguma pergunta, manda aí pra gente. Beijos. Bom estar aqui com vocês.